Mas eu quero falar, eu falei uma frase na semana passada que ela me marcou. Eu ainda não joguei no Instagram, mas eu vou colocar amanhã no Instagram. Essa é boa. Alguns aqui colocaram, mas é que o céu vê a sua fé antes que o mundo veja o seu milagre. O céu vê a sua fé antes que o mundo veja o seu milagre. São pessoas realmente que têm atitudes de fé que chamam a atenção de Deus e isso faz com que o milagre venha à terra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero realmente que gerar fé no seu coração. Eu quero que você realmente saia daqui crendo que nem o Gabriel, que nem a Marisete, eu vou ter uma atitude que corresponda à minha fé. Eu vou ter uma atitude realmente diferente. Eu vou sair daqui certo de que o Senhor vai fazer algo. Eu vou fazer uma atitude diferente. Eu vou ter uma atitude que vai realmente chamar a atenção do Senhor. Deus, hoje eu te louvo, Deus, por essa noite. Se a gente pudesse acabar esse culto, Deus, eu já me sentiria extremamente feliz, porque duas pessoas tiveram a vida delas transformadas, impactadas. Deus, imagina o que é, Deus, uma pessoa voltar a dormir. Imagina o que é um jovem cheio de sonhos e projetos, desempregado, e agora conseguiu um emprego no cargo que ele queria, na data que ele queria. Deus, obrigado por isso. Eu te louvo, Deus, mas eu te louvo mais ainda, Deus, porque o Senhor é um pai que não faz acepção de pessoas. O Senhor é um pai, Deus, que tem bênção sem medida a respeito para cada um dos seus filhos, para que eles se achegarem com fé diante do Senhor. E eu te peço que hoje, Deus, seja uma noite de milagres na vida de muitas pessoas aqui. Seja uma noite de transformação em casamentos, uma noite de transformação em famílias. Seja uma noite, Deus, onde realmente pessoas voltem a sorrir, voltem a se alegrar, voltem realmente a experimentar, Deus, a plenitude que o Senhor tem para cada um deles. Eu venho te pedir, Deus, que realmente tudo aquilo que o inimigo tem feito a gente sofrer, tem realmente nos tirado a alegria, tirado a nossa fé. Hoje nós repreendemos Satanás de tocar nas nossas vidas. Nós queremos viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, Deus, e as promessas provenientes disso. Eu te louvo, Deus, por essa noite aqui, em nome de Jesus. Se você está comigo, dê uma salva de palmas a Jesus. Aí, graças a Deus, amém? Então vamos lá, gente, temos pouco tempo, esses testemunhos aqui já pegaram um pouquinho do meu tempo, então eu vou acelerar. Antes disso, de pregar, eu vou colocar aqui um QR Code na tela. Vamos lá, gente, esse QR Code é o quê? Eu estava orando esses dias e eu falei, gente, eu tenho tanta saudade da galera do culto da fé. Olha lá, a Cris nem sabe o que é, já pega o celular para, né? Gostei. O que você vai fazer? Esse QR Code aqui, ele é de um grupo do WhatsApp que eu estou criando para o culto da fé. Para quê? Para que eu grave vídeos, para quem quiser, gente, não é obrigado não, tá? Mas eu vou estar gravando vídeo, gravando áudio, eu vou estar alimentando esse grupo. Não só eu, como os nossos pastores estão convidados a estarem ali, lançando palavra, lembrando do culto. Deus falou com algo com você, você grava um vídeo, enfim. É que a gente esteja fortalecendo a fé uns dos outros durante a semana. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você ouvir só terça-feira, de repente é muito pouco. De repente você precisa ouvir na quarta, na quinta. Nós queremos ajudar você para que a sua fé se consolide. Eu estava até pensando em, de repente, fazer um curso de fé. Fazer realmente pequenos áudios para que você possa ir aprendendo mais sobre a fé. A gente vai conversando ali, você vai fortalecendo. Pastor, só para a gente da igreja? Não. Pessoal da sua cela, pessoal que lá do teu trabalho, pessoal que queiram desenvolver nesse projeto de fé, você pode chamar ela para esse grupo, tá? Eu creio que ele está aberto para que todo mundo possa convidar pessoas, que você pega o link do QR Code, você vai passando aí o link do nosso grupo, para que todos possamos estar juntos, tá? Não precisa, realmente é um experimento meu que eu estou querendo gerar a respeito do culto da fé, tá bom? De repente, criar uma arte ali a respeito da palavra, e a gente vai pegando os versículos, trabalhamos, de repente, o esboço da palavra que eu der, a gente vai criando alguma coisa, mas eu sei que vai ser bênção. Então, entra aí enquanto é gratuito. Brincadeira, vai ser de graça para sempre, amém? Mas aí vai ser importante vocês estarem entrando, né? Aproveita o valor promocional, né? Apenas 72 horas, né? Aquelas histórias que o pessoal fala, né? Portaria que estou dando para vocês, amém? Mas vamos embora, porque o céu está guardando a atitude de fé de pessoas aqui. O céu aguarda a atitude de fé para que ele realmente venha e movimente a terra. Então vamos embora, Marcos 6, de 1 a 6. Eu gostei do papo dessas duas pessoas aqui. Marisete falou, cheguei em casa, mas estava aqui, sempre a minha muleta, estava sempre a minha segurança, sempre aquilo que eu precisava para não me sentir tão mal, que atrapalhava, roubava a fé dela.
Gabriel saiu assim, olha, eu estou desempregado, mas eu vou colocar um limite nessa minha situação. Eu vou fazer uma atitude que parece meio louca. Dia 24, o que tem a ver? Eu vou colocar ali como, enfim, eu vou ter uma atitude de fé mediante uma palavra que eu recebi. Eu vou reagir mediante a oração que eu recebi. Eu vou fazer algo diferente. Então, vamos embora. Marcos 6, de 1 a 6. Quero falar sobre as nossas posturas. O que nós temos feito. Eu creio que isso aqui vai dirigir o culto da fé para os próximos dias. Posso ouvir um amém? Eu tive uma reunião semana passada com os líderes, eu estou juntando algumas peças, eu já estou ensinando os líderes como é que o culto vai funcionar, agora estou juntando a galera, estou colocando todo mundo aqui no mesmo alinhamento. O culto hoje já está cada vez melhor, a gente vai melhorar. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E é isso mesmo? Não é isso não. Marcos 5, 25, cara. Por que tu foi para Marcos 6? Marcos 5, 25. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Essa é uma expectativa boa, né? Ela ficava assim, quando eu tocar em Jesus, se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar nem nele, só no manto dele, eu serei curado. Como é que você chegou hoje aqui nesse culto? Como é que foi sua expectativa? Você chegou assim, vamos para mais um culto, vou lá para uma reunião, vou lá ver o pastor pregar, vou lá ver o louvor, não tenho nada para fazer em casa, vou lá para o culto. Se essa mulher tivesse ido com esse coração, vocês acreditam mesmo que ela teria recebido o milagre dela? A gente precisa mudar a nossa forma de vir diante do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É tão interessante que ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era uma coisa corriqueira, era uma coisa que trazia alegria, trazia uma disposição nova. Uau, vou estar na presença de Deus, lá tem milagre, lá tem bênção, lá tem algo para mim. Tem respostas para que eu preciso. Por isso que ele foi bem-sucedido. Davi nunca perdeu nenhuma batalha, gente. Tinha alguma chave na casa do Senhor, da forma como que ele via. Ele falava assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Ele tinha uma expectativa, ele tinha um anseio na casa do Senhor. Essa mulher recebeu porque ela tinha isso no coração dela. Porque olha só como que é interessante, bota o próximo versículo, o 29. Imediatamente ela tocou na orla, a hemorragia cessou. Quem quer receber uma bênção imediatamente? Essa resposta vem mediante uma postura de fé. E ela percebeu que o seu corpo estava curado daquele mal. 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e será para sempre. Saiu o poder dele naquela situação. Eu creio que tem poder de Deus para sair para a sua vida hoje, amém? Só que ele, naquele momento, ele percebendo que algo tinha acontecido, perguntou, quem tocou no meu manto? Provavelmente ele estava com camisa do Fluminense. Saiu poder, saiu virtude, saiu brincadeira, era o manto dele. Vamos lá, não existia Fluminense naquela época não, vamos embora. Os seus discípulos responderam, isso aqui é muito interessante, eles responderam assim, vês a multidão aglomerada ao teu redor, mestre, está vendo que tem um monte de gente te tocando, o pessoal todo está cutucando você, e ainda você está perguntando, quem tocou em mim? Eu quero falar um negócio para você, cuidado para você não ser uma dessas pessoas aqui da multidão, que vem semana após semana no culto, cutucando Jesus, mas não extrai poder dele. Essa é a postura que eu quero realmente que você venha para o culto. Eu estou vindo aqui para uma situação de vida ou vida. É vida ou vida, porque é isso que ele tem para dar para a gente. É vida ou vida. Eu estou vindo aqui para uma situação de que vai transformar a minha história. Não é mais um culto, é um toque na orla das vestes do Senhor Jesus. Toda experiência nossa no culto tem que ser assim.
Porque as pessoas muitas vezes vêm aos cultos e falam, minha vida não muda. Mas é claro que nem das pessoas que estavam aí. Todo mundo apertando Jesus, mas ninguém extraía poder. Porque as pessoas tinham expectativas, tinham posturas que não traziam a presença de Deus para a vida delas. 32, vamos embora. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ou seja, era gente pra caramba. Ele ficou procurando. 33. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que curou a mulher? Não foi porque Jesus ficou com pena dela, não, gente. Jesus, ele fica com pena do nosso, quando a gente chora. Jesus se compadece da gente. Jesus fica triste, ele fica triste. Quando você fica triste. Mas isso não muda a sua vida. O que muda ele não era o fato dela estar sofrendo. O que mudou a vida dela, o que fez ela ser salva daquele mal, não foi que ela estava sofrendo, foi que ela teve. O que vai mudar a sua vida não é o fato de você estar sofrendo. Os milagres não acontecem onde eles são, onde que eles são, existe uma necessidade. Os milagres acontecem onde eles são esperados, onde existe uma expectativa. Não é onde existe uma dor que Jesus necessariamente opera. Ele tem que operar e ele quer operar, mas ele precisa conectar com a fé das pessoas. Hoje a tua fé vai te salvar? Hoje a tua fé vai mudar a sua história? Hoje a tua fé realmente vai fazer alguma coisa na sua vida? Jesus está esperando uma atitude de fé. Essa pessoa foi uma das pessoas na Bíblia que parou Jesus. Jesus estava numa caminhada, a Bíblia diz que ele parou para ver o que tinha acontecido, ver quem tinha tocado nele. Existem pessoas que fazem Jesus parar. Bota aí para mim agora uma passagem que a gente leu na semana passada, mas eu quero só abordar um ponto com vocês. Mateus 8, 5. E vou ser bem breve aqui nesse trecho. Vamos lá, porque hoje eu estou com pouco tempo. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai. Venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus... Vamos lá, gente, que isso vai ser importante. Jesus viu aquilo, ele ficou admirado, ficou estupefato, ficou impactado com aquela atitude desse irmão. Ele olhou aquele centurião e falou assim, que isso, cara? Que coisa impressionante que você fez, que fé é essa? Jesus admirou-se. Em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha. Verso 13, o que aconteceu quando ele viu a fé? Essa fé que ele fez ele ficar admirado. 13, por favor. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim? Como ele creu, assim? Como você crer, assim? Quem recebe isso aí? Conforme você crer, conforme você utilizar a sua fé, assim vai acontecer na sua vida. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Glória a Deus. Pastor, por que você tocou nesse assunto do admirou-se? Porque existe outra cena na Bíblia que Jesus se admirou com alguém. Fernando, você vai gostar dessa, Fernando. André, pega essa aí. Porque teve outra situação que Jesus viu e ficou admirado. Olha isso. Bota para mim, por favor, aí. Vamos lá. Marcos 6, de 1 até o 6. Vamos lá, que eu estou com pouquinho de tempo. Vamos embora. Marcos 6, de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou... Qual é o nome da cidade de Jesus, gente? Nazaré.
Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esse poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui as suas irmãs? E encontravam motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra e entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. O poder curador de Deus estava nele. A Bíblia diz que foi da glória do Pai que toda a plenitude estivesse nele. A Bíblia ensina para a gente que Jesus era a plena expressão, era a expressão exata de Deus. Tinha poder para fazer milagres. Jesus sempre, onde ele passava, ele fazia milagres. Esse poder estava nele. Mas ali, ele não pôde fazer. Foi ali que eu descobri, João, que existe algo que Deus não pode fazer. Ele pode tudo, mas existe algo que ele não pode. Fazer milagres onde não existe fé. Existe algo que Deus não pode fazer. Deus pode fazer tudo. Tudo ele pode fazer. Mas se ele não encontra fé, ele não pode fazer. Ele fica impossibilitado. Exceto impor a mão em alguns doentes ali e curá-los. Verso 6. E ficou o quê, gente? Ficou admirado. Mais uma vez, algo chamou a atenção de Deus de tal forma, de Jesus de tal forma, que o deixou admirado. Só que por causa do quê, gente? Da incredulidade deles. Jesus passou então a percorrer outros lugares, foi para outros povoados ensinando. Jesus, em duas circunstâncias diferentes, e na verdade a Bíblia fala de várias outras, que Jesus se admirou, Jesus ficou impactado com atitudes de fé, mas nesse ponto ele também se admirou. Só que de forma negativa. E se nós descobrirmos o porquê ele se admirou, uma frase me chamou a atenção. Eu queria que você soubesse que você está aqui hoje, nesse culto, você está chamando a atenção de Jesus. A questão é, pelo motivo certo? Ele hoje está aqui, cara. Ele está aqui hoje. Mas ele está encontrando o que em você? Fé ou incredulidade? Jesus hoje, creio que ele está passando aqui no nosso meio, ele está buscando oportunidades, mas ele está se impressionando com a postura de alguns. Na verdade, com a postura de todos. Alguns por muita fé, alguns por pouca fé. Eu queria então, primeiro ponto, primeiro inimigo do seu milagre, se chama familiaridade. Cuidado para você não se acostumar com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei se já vê aquela conversa de crente velho, que a gente fica assim, Bispo Amélia deve ter feito isso. Não que você seja uma crente velha. Não, você é uma nova, mas que é crente há muito tempo, como eu. A gente fala o quê? Ai, é tão bom ser novo convertido. Ai, porque tudo que eles pedem, Deus faz. Não é verdade? Quem já viu esse negócio aí? Esse comentário que a gente usa muitas vezes. Ai, então você não convertido, quando não convertido, tudo que a gente pede acontece. E é assim. É o que a Bíblia chama de uma fé como a de uma criança. Só que o grande problema é o quê? A familiaridade. A gente começa a andar com Jesus, começa a ficar próximo de Jesus, começa a andar com Ele, daqui a pouco fica normal. Não deveria ser assim. A rotina, o dia a dia, a gente já sabe mais ou menos os atalhos, e a gente acaba se acostumando, se familiarizando com a presença dele. É que nem o pessoal de Nazaré, eu já conheço ele. Ele é o carpinteiro, ele é o filho de José, filho de Maria, ele é o irmão de Tiago, as irmãs dele estão sempre por aqui. Eu lembro desse Jesus aí jogando bola aqui com os meninos, eu lembro desse Jesus. Se familiarizaram, isso gerou o quê? Incredulidade. André, Apocalipse fala da história, que ele manda carta para 7 igrejas.
O anjo fala para os 7 anjos das igrejas. E uma lá é uma igreja de Filadélfia. Uma igreja está vindo muito bem. Quer dizer, eu acho que é da Laodiceia. Mas ele fala assim, cara, que legal que essa igreja está jóia. Eu gosto muito dessa igreja. É uma igreja fantástica. Tem rejeitado a doutrina dos nicolaítas. Olha, vocês têm sido muito bem. Mas eu tenho contra você algo. Você perdeu o seu primeiro amor. Está dizendo o seguinte, uma vez você já ardeu por mim, você já foi alguém apaixonado por mim, eu era novidade para você, mas durante o decorrer da sua caminhada, você fez o quê? Você se familiarizou com a minha presença. Por isso você não vê mais milagre. Hoje, de repente, você sabe mais por que eu não posso fazer algo na sua vida do que por que eu posso fazer algo. Você já aprendeu um monte de forma de que eu devo funcionar. Então você sabe que de repente, porque de repente você está pecando, porque de repente você não está tão certinho, ou porque de repente você não preencheu alguns pré-requisitos, eu não posso agir. Hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para dizer, para de dizer como é que Deus tem que agir. Para de colocar fórmula. Eu gosto de Jesus porque toda vez lá na Bíblia, quando ele ia curar alguém, ele curava de forma diferente, para ninguém criar um padrão como ele curava. Alguns ele tinha que fazer uma laminha, não é verdade? Ali, ele tinha que passar no olho, outra vez tem que fazer 2 vezes, outra vez foi só dizendo, só lançando uma palavra, outra vez foi tocando. Cada vez que Jesus ia operar um milagre, ele fazia de forma diferente. Para quê? Para a gente não encaixar ele dentro de um padrão, de uma forma de agir. Não familiarize-se com o poder e a presença do nosso Senhor. Isso pode matar o novo de Deus na sua vida. O centurião, quando ele viu Jesus, ele viu, uau, ele era romano. Ele viu Jesus, ele viu nele a autoridade. A mulher hemorrágica, uma oportunidade. O pessoal de Nazaré, um carpinteiro. Se acostumou com aquilo. Se acostumou com o culto da fé. Se acostumou com a igreja, se acostumou com o pastor, se acostumou com os louvores, sabe todos agora. Nem chora mais, nem sente mais a presença de Deus. Vem para o culto de forma burocrática. Ficou normal. Palavra, frase da minha vida. Nunca deixe aquilo que é especial se tornar comum. O problema nunca foi Jesus. Era a forma como o povo de Nazaré o enxergava. Jesus não perdeu o poder no século 21. O que mudou foi a forma da gente ver Ele. O que mudou foi a gente, não foi Ele. Parece que quanto menos informação as pessoas tinham de Jesus, mais milagres eles recebiam. Mas quanto mais eles sabiam das escrituras, das leis, mais importantes, né, ou mais letrados eles se achavam nas escrituras, menos do poder de Deus aparecia lá. Eu quero que o culto da fé seja o culto que a gente tem fé que nem de uma criança. A gente não bota limite em Deus. A gente não bota fórmulas em Deus, a gente simplesmente experimenta. Milagre a gente não explica, milagre a gente experimenta. Fala assim comigo, eu vou experimentar milagres. Eu não vou explicar milagres, porque milagre não se explica, milagre se vive. O seu casamento vai viver um milagre. Eu estava falando com algumas pessoas um dia desse sobre a minha vida. Virei bispo agora, tanta coisa boa ter acontecido. Eu tento fazer uma análise cronológica, eu não sei muito bem onde que aconteceu. Uma sequência de coisas que me levaram até aqui. De um ano para cá, como que meu casamento mudou, minha casa mudou, meus filhos mudaram. Tanta gente chegou, tanta coisa aconteceu. Eu não sei explicar. Eu tenho que parar de explicar. Eu tenho que só receber. Só viver o milagre. Para de querer explicar por que os milagres estão acontecendo. Mas Deus, eu quero voltar a viver milagres. Eu quero voltar a viver o primeiro amor. Eu quero voltar àquela inocência. Eu quero voltar àquele momento onde simplesmente as coisas aconteciam.
Eu quero inaugurar na sua vida hoje um tempo onde você vai receber milagres novamente. Onde que o primeiro amor volta. Onde que essa familiaridade, esse tempo que você vive com Deus, não é mais um empecilho para você. Hoje você volta ao primeiro amor, aquele tempo onde que os milagres eram normais na sua vida. Em nome de Jesus. Olha isso, gente. Salmo 78, 41. Vamos lá. Vamos embora. Salmo 78, 41. Olha só que interessante isso aqui, gente. São pérolas. Salmo 78, 41. Repetidas vezes puseram Deus à prova. Ele está falando do povo de Israel durante a sua trajetória. Várias vezes eles puseram Deus à prova. Eles irritaram o santo de Israel. Sabe como é que você irrita Deus, Fabrício? Sabe como, Zé Henrique, você irrita Deus? Bota na tradução aí, Lucas, por favor, a tradução ACF. Olha como que é interessante isso. A mesmo versículo, mas em outra versão. Vamos lá, você tem essa versão aí? Voltaram atrás e tentaram a Deus. E fizeram o quê, gente? Limitaram Deus de Israel. Limitaram o santo de Israel. Quando você limita, você irrita. Deus estava doido para fazer algo grande, só que aquele povo toda hora questionava, aquele povo toda hora murmurava, Deus estava doido para agir, mas aquele povo agia de forma incoerente com o tamanho que Deus possuía. Não irrite Deus limitando. Não irrite Deus colocando Ele numa caixinha. Não faça com que Deus realmente deixe de funcionar na sua vida devido à sua incredulidade. Deus nunca perdeu o poder dele. O povo que perdeu a capacidade de crer no Deus Todo-Poderoso. Deus naquele tempo desceu o maná todos os dias, coluna de fogo, pragas, uma nuvem para cobrir o povo no deserto. Só que Números 14, 11 diz o seguinte, vamos lá, Números 14, 11. Números 14, 11. Último versículo que eu vou ler, vamos embora. E disse o Senhor a Moisés, até quando esse povo me provocará? Até quando? Sabe que você pode provocar o Senhor? Sabe que você pode deixar realmente Deus, como eu falei ali, chateado, triste, irritado? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Deus fazia milagres diariamente, só que o povo deixou de crer. O povo passou a confiar mais naquilo que ele via do que no Deus de Israel, no Deus dos milagres. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Quando nós temos um coração, por isso que lá em Hebreus diz que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E é o que? Galardoador daqueles que o buscam. É inerente à natureza de Deus galardoar, recompensar aqueles que o buscam. Deus tem recompensa, Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem favor, Deus tem boas notícias, bons pensamentos a teu respeito. Você só precisa fazer o quê? Deus, eu quero voltar a esse lugar, Deus, onde que eu via milagres acontecendo na minha vida. Eu não quero me acostumar com a sua presença. Eu não quero. Em nenhum momento Deus deixou de ser poderoso. Em algum momento a gente deixou de crer nesse Deus. Eu quero que nesses dias esteja voltando um povo realmente apaixonado, ansioso, que anseia por sinais, maravilhas, prodígios. Eu quero que de novo nesse culto, ou nem em qualquer culto, quando nós viermos à presença dele, a gente vá realmente tendo ele em conta como ele de fato é, e como não de como a gente se acostumou. A teologia não pode ser baseada na nossa experiência, tem que ser naquilo que a Bíblia de fato fala de quem Deus é. Ainda que eu não veja um milagre, eu continuo crendo que Ele é capaz de fazer milagres.
Ainda que as circunstâncias não sejam boas, Deus continua sendo bom, fiel, todo-poderoso. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje, e vai ser o mesmo Deus que vai mudar a minha vida. Se Ele prometeu algo para mim, Ele continua sendo capaz de fazer. Ele não mudou. Quem mudou? A gente. Fica de pé onde você está. Vamos falar com Deus nesse momento. Eu quero de novo provocar você com atitudes de fé. Eu quero que nesse momento agora, nós vamos ministrar. Nós vamos estar diante do Senhor. Eu vou cantar uma música, todo mundo sabe cantar. Mas eu quero que você fale assim: Deus, eu vou chamar a sua atenção, Deus. Eu não vou louvar de qualquer jeito, eu vou crer naquilo que está sendo ministrado. Eu vou vivenciar isso. Eu vou vivenciar novidade de vida. Eu vou vivenciar transformação. Eu vou vivenciar mudança. Eu vou sair da estagnação. Eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar àquele tempo onde eu via tudo acontecer na minha vida. Os meus melhores dias contigo não estão no meu passado. Os teus melhores dias, os meus melhores dias contigo, Deus, estão diante de mim. Ou de repente pode começar hoje, mediante atitudes de fé. Hoje, em nome de Jesus, eu que no tempo novo. Cadê o louvor, gente? É só solo? Tá vindo. Obrigado. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Como eu falei, o Pai está aqui. Deus está aqui. Jesus está aqui. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós louvarmos Ele, Ele vai se admirar com a nossa fé? Ou vai se admirar com a nossa falta de fé? Eu creio que hoje Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, mudar a sua vida, mudar a sua postura. Você nunca mais ser o mesmo diante da presença do Senhor. Se ninguém estiver te adorando, eu vou ser o único, que nem a mulher hemorrágica. Se ninguém estiver fazendo barulho, eu vou fazer barulho, que nem o Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se todo mundo estiver te ouvindo, eu quero ser o mais extravagante, derramar meu vaso de alabastro diante do Senhor, mas eu não vou fazer com que todas as experiências contigo se tornem corriqueiras na minha vida. Eu quero voltar ao lugar onde que eu já pertenci um dia, o lugar da espontaneidade, o lugar onde que a minha fé era sem limites, o lugar onde que a minha fé realmente era provada a todo momento. Não me deixe acostumar, Deus, com aquilo que é especial, com a sua presença em nosso meio. Que o temor volte ao nosso coração, que a expectativa volte a cada coração. Eu creio que Deus tem favor, Deus tem graça hoje para derramar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar Deus juntos? Vamos. Eu queria ouvir a sua voz, Sara Recreio, de uma forma como se muito tempo não cantava. Vamos. Se você quiser trazer seu pedido no altar, quiser fazer um momento de fé, fique à vontade. Mas faça realmente um movimento na direção do Senhor. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, estou amado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque Vamos lá, Sara, vamos! Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de novo eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier,
estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou. Se você está com seus pedidos, levanta eles aí, vai, vambora. Joga pra cima, vambora. Pega pra cima e vambora. O seu Deus é qualquer um. Seu nome É o Deus provedor. Jeová Jireh, e as promessas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá fazer de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vai, Sara, vambora. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade vai roubar a nossa fé e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. O vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Cadê a voz da igreja? Temer porque Cadê? Eu queria ouvir tua voz. se eu estou. Seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e as promessas de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. E as promessas de novo. Eu creio em ti. Vou fazer o seguinte. Eu vou aqui nesse momento numa atitude de fé. Você que quer, debaixo dessa palavra, do centurião, assim, Jesus, não precisa ir lá não. Apenas uma palavra sua. Eu creio que o Deus que opera aqui, opera lá também. Você que hoje quer representar alguém da sua família, principalmente pai e mãe, você está preocupado com seu filho, com a sua filha, vem para cá, vem orar por eles. Sai do seu lugar e vem para cá, vamos orar por eles. Vamos hoje orar pela nossa família. Pastor João, você que está com unção, vem para cá, vamos embora, vamos embora. O mesmo Deus está aqui, porque os nossos filhos, gente, muitas vezes não sabem se defender. Eles estão tomando todo dia. Seus filhos estão com medo, estão sendo doutrinados pelo medo, estão sendo doutrinados de repente por pessoas ruins, têm ouvido más notícias, eles ficam aflitos e muitas vezes não sabem se defender. É necessário que os pais assumam um papel de autoridade. E eu declaro que hoje, em nome de Jesus,
Nós como guardiões dos nossos lares, guardiões das nossas famílias, hoje em nome de Jesus, a ordem volta a se estabelecer dentro das nossas casas. Filho que não está dormindo, filho que está sofrendo com medo, filho que tem tido crise de ansiedade, você está com medo do teu filho ficar deprimido, depressivo, seu filho ter acordado de noite assustado, seu filho está se perdendo para as drogas, para o álcool, seu filho está se aliando com pessoas erradas. Hoje nós como pais, como guardiões, aqueles que oram, de repente é seu neto também, de repente seu neto, pode vir também, sua descendência, de repente é um parente seu, enfim, hoje nós vamos orar em nome de Jesus, para que Satanás esteja soltando nossos filhos, soltando os nossos netos, aqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Muitas vezes falam, não, quando ele crescer ele vai orar. Não, não vai, gente, é agora que determina o destino deles, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu tenho profetizado que esse altar é um altar de milagre. Esse altar é um altar da tua presença, Senhor. Por isso, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos vitória para os nossos filhos, Senhor. Tu conheces o coração deles, tu conheces as necessidades deles. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão. Caia por terra em nome de Jesus. Filhos que estão desempregados, em nome de Jesus, o Senhor dará emprego em nome de Jesus. Filhos que estão doentes, Senhor, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós chamamos a existência, a cura, venha sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Aqueles que estão se perdendo, que estão indo para o mundo, que não querem mais saber da igreja, em nome de Jesus, nós reivindicamos a vida deles para o Senhor. Traga de volta, Pai, traga de volta para o teu altar, traga de volta para a tua casa, traga de volta para a tua presença, traga de volta para os seus pés, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles filhos, ó Deus, que são desobedientes, que não querem mais obedecer pai, que não querem mais obedecer mãe, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de desobediência. Saia, saia, saia da vida deles, em nome de Jesus, porque os filhos, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênção do Senhor, e nesta noite nós decretamos na autoridade do nome de Jesus que os nossos filhos serão bênção, que os nossos filhos são bênção, e que o diabo não vai roubar, o diabo não vai tocar neles. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos uma coluna de fogo ao redor dos nossos filhos, nós colocamos estacas espirituais ao redor dos nossos filhos. Não vai tocar, o diabo não vai tocar. Diabo, você não tem autoridade sobre os nossos filhos, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nesta noite, meu irmão, nesta noite, minha irmã, tome posse da sua vitória. Apegue-se ao seu filho agora, olhe para ele agora, lembre-se dele agora e diga, na autoridade do nome de Jesus, os meus filhos são bênção do Senhor e serão plantados na casa do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Filhos são bênçãos, nós profetizamos bênçãos sem medidas na vida dos nossos filhos, porque eles te pertencem em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Que caia por terra toda investida do inferno contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra os nossos netos. Estão repreendidos, estão derrotados na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá, Sara, canta aí, vai! Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Vejo, mas vivo do que
seu pedido de oração aí, vai. Levanta, vai. Em nome de Jesus, Senhor. Pode parecer, Deus, loucura. Pode parecer, Deus, papel, o pedido. Mas certo dia o Senhor levantou, o rei Ezequias levantou, Deus, uma carta das afrontas que ele estava sofrendo. E apresentou: Deus, estou aqui, Deus, eu estou duvidando até do Senhor. Estou duvidando até de ti, Deus, que o Senhor pode, é realmente poderoso. Apresenta seus pedidos diante do Senhor, vai numa atitude de fé. Fala assim: Senhor Jesus, está aqui os meus pedidos, as minhas necessidades, os meus sonhos. Isso não é um papel agora, é uma forma de você conectar realmente a sua fé com a tua ação sobrenatural. Hoje é hora de você usar a sua fé. Deus, hoje em nome de Jesus, eu venho orar, Deus, por cada pedido que está sendo apresentado aqui diante do Senhor, Deus. Isso aqui não é um papel qualquer. Isso aqui, Deus, realmente é aquilo que aflige o nosso coração. E nós somos os teus filhos, Senhor. E pedimos: opera, atua em nome de Jesus. Aqueles que têm pedido por portas abertas, venham com portas abertas. Assim como o Senhor fez com Gabriel, faz na vida de muitos outros hoje aqui, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez, Deus, na vida da Marisete, o Senhor devolveu o sono, o Senhor restabeleceu, Deus, a saúde. Hoje eu te peço, Deus, restabelece, Deus, em nome de Jesus. Fora todo vício e remédios, fora toda dependência, Deus, de coisas que não vêm do Senhor. Nós declaramos, Deus, cura no corpo físico do seu povo. Declaramos cura nas emoções. Nós declaramos, Deus, um tempo de fé, de alegria, de avivamento nos lares. Em nome de Jesus, declaramos e estabelecemos esse lugar como um lugar de milagres, um lugar do sobrenatural, onde o impossível se torna real. Em nome de Jesus, nós veremos curas, transformações. Veremos, Deus, a tua glória sendo realmente estabelecida aqui na terra. Em nome de Jesus, guarda o coração de cada um aqui. Nós não desistiremos até o Senhor mudar a nossa sorte. A tua palavra nos ensina que se nós semearmos, a colheita é certa. Se a gente não desfalecer, no tempo devido nós ceifaremos. Nós não desistiremos até que o Senhor venha e faça justiça aqui na terra, mediante as nossas orações e as atitudes de fé do seu povo. Eu creio no novo tempo, eu creio numa nova história, eu creio na sua vitória. Se você crê também, por favor, dê a tua melhor salva de palmas, gritos de júbilo, de alegria e satisfação, gratidão, em nome de Jesus. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Aleluia! Você tem uma missão agora. Primeiro, trazer mais gente para o culto da fé. Trazer mais gente para receber milagre. Tem muita gente sofrendo perto da gente. Na tua célula, no teu trabalho, no teu condomínio, na tua família. Toda semana vão estar liberando chaves, segredos do céu. Deus vai estar fazendo coisas incríveis. E eu já estou aguardando você aqui semana que vem. Pode ensaiar seu testemunho já. Quem tem coragem de ensaiar o testemunho? Pode já, vai para frente do espelho. Boa noite, igreja. Eu estou aqui no culto da fé. E eu queria dar meu testemunho para vocês. Porque eu estou grávido. Eu arranjei um marido. Meu salário triplicou. Eu fui curado, eu fui curada. Eu acreditei na história da Marisete. Eu fiquei assim: Deus, isso pode acontecer comigo também. Eu abandonei o remédio para dormir. Estou dormindo que nem um anjinho.
É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Vem para cá, André Merick, vem para cá. Achou que eu tinha esquecido de você? Achou não, eu esqueci de você. Gente, esse dia eu fiquei tão culpado que eu falei, André, vem receber a bênção aqui. Aí Deus deu outra direção e depois não chamei mais o André. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas Deus tem o tempo certo para tudo, amém? Pastor maluco é desse, né? A gente só dá doido. Amém? André vai abençoar a gente encerrando o nosso culto. Não se esqueça, nós temos nossos pastores orando ali. E vamos que vamos. Eu ia até liberar os outros para deixar só o pastor João. Mas vamos ajudar ele, né? Vamos ajudar ele. A gente é o time, né? A gente é o time, estaremos orando por todos vocês que querem receber oração. Você que está em casa me assistindo, o seu lugar é aqui. Ah, estou no leito do hospital. Vou orar para você ser curado, para você estar aqui com a gente. Ah, é longe da minha casa. Vou orar para Deus te dar um carro e você está aqui com a gente. Ah, mas eu moro em outro estado. Deus vai te dar um avião para você vir para cá assistir o culto com a gente. Estou em outro país. Eu vou te visitar. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Pastor Rafael, quando falou daquela palavra da mulher hemorrágica, Pastor Rafael, tem um ponto ali que me chama a atenção, que é o que o Senhor pediu para as pessoas. Pastor, não, bispo Rafael, perdão. Vamos ter que acostumar, né, gente? Pastor, o bispo Rafael disse sobre na mulher hemorrágica, no início da palavra diz assim: ela escutou falar, alguém falou para ela sobre Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos falar para as pessoas sobre esse Jesus, que nós ganhamos aqui, nós recebemos aqui nesse lugar. Precisamos ser aqueles que vão levar a mensagem para que pessoas como aquela mulher creiam na cura. Posso abençoar vocês? Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Que tenhamos paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E como diz o nosso bispo Francisco, porque estamos semeando na presença de Deus. Como é que vai ser a nossa semana? Acho que o bispo lá na casa dele, assistindo a gente, não escutou. Como é que vai ser a semana? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus.